bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Que Deus nos abençoe aonde quer que você estiver, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te santifique, te dê vitória, te capacite, né? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre ti a presença dele, em nome de Jesus, amém? Você tendo a presença de Deus, você vai se sentir melhor, né? Muito melhor, muito melhor, né? Você vai ter alegria, você vai ter fé, você vai ver a tua vitória, você vai conseguir enxergar além das dificuldades, você vai conseguir enxergar que Deus é maior, Deus é Deus da providência, Deus é Deus de cura, de libertação e de restauração em nome de Jesus. Deus é Deus de vitória, amém? Amados, aqui olha, onde compartilhei uma palavra, achei tremenda essa palavra, né? Toda a palavra de Deus ela é tremenda, ela é maravilhosa e ela se manifesta através de nós, né? Louvado seja Deus. Diz assim, Eclesiastes capítulo 3, diz assim, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Irmãos, é difícil entender isso, que quando Deus permite algumas situações na nossa vida, a gente não consegue se mexer, a gente não consegue comprar nada, a gente não consegue fazer nada se o Senhor não for conosco. A gente não consegue sair do lugar, as portas não se abrem, a gente não tem como negociar nada, a gente tem que esperar o agir de Deus na nossa vida. O agir e a misericórdia de Deus na nossa vida. E a gente fica ali naquela situação, quer fazer, não consegue, quer resolver, não consegue, quer sair do lugar, a gente não consegue. E ali Deus vai tratando, Deus vai moendo o nosso caráter, Deus vai trabalhando. Mas a palavra de Deus diz que já é um tempo determinado para acabar. Então esse vale que você está passando, essa dificuldade, já está determinado por Deus para acabar. Fala, Senhor, eu não sei quando que o Senhor vai fazer, eu não sei quando que o Senhor vai mover as águas da minha vida, mas Senhor, então conforta o meu coração para que eu passe com alegria esse momento, porque já está determinado por Deus para acabar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Diz assim aqui, olha, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Ao seu tempo. Aleluia, né? Há um tempo determinado, ao seu tempo. Essas coisas que parecem ser contrárias, né, irmãos, umas às outras. Tempo de falar, tempo de estar calado. Tempo de amar, tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de curar, tempo de matar, tempo de curar. Tempo de falar, tempo de estar calado, né? Ó, parece ser contrárias umas às outras em sua maioria. No desenrolar dos acontecimentos irão acontecer uma por vez. Uma por vez, irmãos e irmãs. Por mais que você tenha um monte de coisa para resolver, será resolvido uma por vez. Tudo tem o seu tempo de se ajeitar. Na hora de Deus, tudo vai acontecer. E o nome do Senhor será glorificado. A gente vai sair desse momento difícil, como já saímos muitas vezes. Entramos
no território de vitória, de paz, de alegria, de cura, mas a roda de Deus, ela se movimenta, irmãos. Vai vir outros desafios, vai vir outras más notícias, vai vir outras vitórias, né? Mas cada uma vai se resolver uma de cada vez. Quando a gente começa a pensar nisso, né, entra o desespero, porque o ser humano não sabe esperar. E Deus fala assim, olha, você precisa aprender a esperar a minha vontade. Quantos estão endividados, quantos estão terrivelmente aí, querendo se tirar sua própria vida, cheios de problemas, porque não orou, não esperou Deus agir, não vigiou, né? Olha, no desenrolar dos acontecimentos irão acontecer uma por vez, e cada um terá o seu lugar, aleluia. Cada coisa terá o seu lugar, irmãos e irmãs. Então, assim, vai desarmando o teu coração, vai ouvindo para que aquiete o teu coração, aquiete as tuas emoções, você venha relaxar, você venha confiar, você venha aprender que Deus está no controle de todas as coisas. E cada um terá o seu lugar. Cada propósito tem o seu tempo. Aleluia, glória a Deus. Então, assim, você vai entender onde nós queremos chegar. Olha, né? Louvado seja Deus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Esses acontecimentos são determinados pelo conselho divino, pelo conselho de Deus. Desculpe, irmãos. E considerando que nascemos, devemos morrer na hora marcada. Aleluia. Ninguém, irmãos e irmãs, morre antes da hora. Ninguém morre antes da hora. Ninguém, irmãos. Tudo tem a sua hora marcada. E muitas pessoas, irmãos, a gente vê que acha que vai viver eternamente aqui na terra, que não vai morrer. Que não tem se preocupado no dia da sua morte, vive relaxadamente, vive, né, regaladamente. Mas a Bíblia diz que há um tempo determinado para nós morrermos, irmãos. Há um tempo determinado para cada um de nós morrer. É difícil perder um ente querido? Sim, muito difícil. É doído? Sim, muito doído. Só que Deus, se o dia da tua morte, da minha morte chegar e eu não estiver preparado, eu vou ficar em aflição de espírito. Você vai ficar em aflição de espírito. Então a Bíblia diz que é para você se preparar para o dia da tua morte, porque ele vai chegar. Ele vai, está repreendido em nome de Jesus. Não, irmãos, ele vai chegar, não é uma palavra de maldição. É uma coisa natural que acontece na nossa vida. É uma coisa natural. Do mesmo jeito que a gente nasce, a gente cresce e morre. E já está determinado por Deus para chegar esse dia na nossa vida. A gente não sabe a hora, o dia e o lugar que vai acontecer. Mas vai acontecer. Como já aconteceu com milhões de pessoas. Elas estavam preparadas ou não, Deus tirou o fôlego de vida delas. Então, assim, a oportunidade delas já passou, não tem mais. A Bíblia diz que quem morre, nós temos o direito de morrer uma vez só. Então, assim, que nós possamos se prepararmos para o dia da nossa morte. Se prepara ficando perto de Deus, para que você passe desse momento da morte para a vida eterna, ou você vai passar da morte para a condenação eterna. Então, hoje se prepare, porque já está determinado para acontecer. Já está determinado, irmãos, o arrebatamento já está determinado, né? O dia do Senhor já está determinado, né? O dia da condenação, o dia da ira do Senhor também já está determinado. Então, assim, que você se desperte com essa informação e se prepare para o dia da tua morte. Se arrependa. Se arrependa dos teus pecados, irmãos. E aqui diz assim, aqui, olha. Né, olha. E consideramos que nascemos, devemos morrer na hora marcada. Há um tempo para o homem plantar.
um tempo do ano. Não é o ano inteiro que nós plantamos, irmãos. O ano, ele é preparado por Deus, tem 365 dias. Mas há um tempo só de plantação. Você não planta o ano inteiro. Que nem agora, as plantas começam nesse tempo de outono. As plantas, elas entram num tempo de dormência. Elas não crescem, elas não desenvolvem, elas ficam ali quietinhas ali. Elas não nascem. Dificilmente nasce alguma coisa agora, porque não é tempo de plantar. Só tem o tempo de plantar uma vez só no ano. Né? Por quê? Porque vai ter o tempo da colheita. O que se plantou ano passado, aqui na região, o que comanda é as usinas, né? É Deus que comanda, mas na parte física e aí profissional, é as usinas que comandam. Aí ficaram parados, a usina ficou parada 4, 5 meses. Não era tempo de plantar nada, não era tempo de colher nada. Porque não era tempo. Mas agora, essa semana ainda, muitas usinas já estão começando a safra de novo. O que é começar a safra? Colher o que foi plantado ano passado. Que esperou a cana nascer, crescer, está no tempo certo da colheita. Porque agora não é tempo de plantar nada. É tempo de escassez de chuva. E pela temperatura escaldante do sol queima tudo. Vai ser tempo de plantar lá para setembro, outubro, né? Para garantir a colheita do ano que vem. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, assim, planta, irmãos, uma vez só no ano. Aí a laranja você planta uma vez só a cada 2 anos. Aí você vai colher daí depois de 2 anos. E assim vai. Tudo tem um tempo determinado, né, irmãos? Aqui, olha. Um tempo no ano, um tempo da sua vida. Mas quando o que foi plantado crescer sem dar frutos é inútil, é tempo de podar aquela planta. Se você plantou e não deu fruto, é tempo do quê, irmãos? De podar ela, né? De diminuir as folhas, os galhos, para que dê mais folha. Olha, matar e curar. Versículo 3. Há um tempo em que é sábio por parte dos governantes fazer uso dos métodos severos para tratar com o povo. Deus usa os governantes de maneira dura, muitas vezes, para tratar com o povo. Para gerar arrependimento no coração do povo, gerar temor e o povo voltar o coração para Deus. Olha, mas há um tempo em que também é sábio que siga uma linha mais branda e aplicar recursos em vez de correção. Então tem hora que o povo está tão abatido, tão desanimado, que Deus usa os governantes para criar situações, para gerar fé, para gerar esperança no coração daquele povo. Então, assim, quando o povo ali se afastou de Deus, eles ficaram 400 anos sem Deus falar, muito tempo longe de Deus, muito tempo escravos de uma situação. E aí, quando eles se lembraram que havia um Deus de misericórdia, eles clamam a esse Deus. E Deus os ouve e levanta Moisés para salvar eles, tirar eles daquele deserto, daquela escravidão, aleluia. E eles saíram dali, saiu o tempo da escravidão. Entrou no tempo, já estava determinado por Deus para eles serem libertos. Louvado seja Deus. Quando Saul, enquanto ele obedece a Deus, o povo glorificava. O povo se alegrava, o povo prosperava. Mas aí acabou o tempo da prosperidade. Aí Saul se desvia da presença de Deus e oprime o povo, cobrando muitos impostos. E aí o povo oprimido vem, se levanta e vai buscar a Deus, porque o único que pode nos salvar é o Senhor. E houve tempo de busca, houve tempo ali, né? Olha, e aqui diz assim, aqui a palavra do Senhor, olha. Há tempo de desmantelar uma família, um estado, um reino, quando abre brechas para a própria destruição. Então tem famílias que Deus permite desmantelar, separar,
até ter um momento de ruína ali, porque teve brecha. Essa família deu brecha para o inimigo entrar e se andar. Teve brecha de traição, de angústia, de mentira, de trapaceio, de contenda terrível, de inveja, de sentimento faccioso. E Deus permite aquela família desmantelar por um tempo, porque os ânimos se aflorou, houve contenda, houve vontade de matar um ao outro por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa, né? E Deus permite essa família desmantelar por um momento, por um grande momento às vezes. Mas por quê, irmãos? Porque deu brecha para que o inimigo entrasse. Entrou, cirandou e destruiu aquela família. Mas, vírgula, que diz assim, olha, mas, aleluia, né? Olha, mas Deus encontrará um tempo se retornarem e se arrependerem para reconstruir o que ele destruiu, aleluia. Olha que tremendo, né? Mas Deus encontrará um tempo se retornarem e se arrependerem e voltarem o coração para o Senhor. Deus tem poder sim para restaurar essa família que foi desmantelada, para mostrar que Deus é Deus de todas as coisas, para você vigiar e não dar mais brecha. Né? Que você não dê mais brecha para que o inimigo desmantele de novo a tua família, senão você vai passar por tudo de novo e coisa pior. Mas há um Deus, né, irmãos? Há um Deus que prepara o tempo para que isso ocorra, uma restauração. Deus, ele traz arrependimento, porque sem família não tem estrutura de nada. Sem família não tem nação, sem família não tem igreja, sem família não tem escola. Vira confusão, né? Vira muita confusão. Então, assim, talvez a tua família foi desmantelada, mas por que foi desmantelada? Porque você deu brecha. E você tem dado brecha para que o inimigo cirande na tua família. Né? Olha, para a sua própria destruição. Olha, o tempo, versículo 4, o tempo de chorar e de plantear são colocados em primeiro lugar. Por que Deus usa Salomão, que é o exemplo da sabedoria? E Jesus é a própria sabedoria em pessoa, né? Olha, antes de rir e saltear, irmãos, por que aqui ele coloca assim, ó? É tempo, né? Olha, versículo 4, né? É tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Por que o choro vem primeiro do que o riso, irmãos? Porque aqui, olha, né? Olha, em primeiro lugar, né? Antes de rir e saltear, pois devemos primeiro semear em prantos, em lágrimas, para então ceifar com alegria. Primeiro, né, irmãos? Eu me arrependo. Primeiro, o Espírito Santo de Deus move e comove o meu coração. Porque todos querem vitória primeiro. Mas se Deus só te dá a vitória, você não vai valorizar o que Deus tem te dado. Então, a Bíblia fala que é melhor ir na casa do luto do que na casa onde tem festa. Porque na casa do luto você vai se igualar e falar assim, puxa vida, podia ser eu estar ali, morto ali. E vai ter um espírito de quebrantamento. Mas aonde há festa, irmãos, fala assim, há orgulho, há desprezo, né? A vaidade, fala, eu não vou convidar o meu irmão por causa disso, na minha festa só entra, né? Só vou chamar pessoas de dinheiro, mas olha, né? Na festa, né, irmãos, há desprezo, há maus tratos, há leviandade, né? Pessoas levianas que não se importam com nada. Mas na casa do luto, na casa que tem choro, há quebrantamento, aleluia, aleluia. Então aqui Deus fala assim, Deus ele coloca o choro primeiro, porque ele fala assim, você tem que semear em lágrimas, para depois você colher com alegria. Você tem que dar valor, você tem que valorizar o que você tem. Você tem que plantar primeiro ali, se esforçar para depois você colher e valorizar o que você plantou, aleluia. Então assim, você vai saber o quanto custou e você não vai jogar fora. Você não vai desperdiçar.
Você não vai desperdiçar as oportunidades. Então, assim, Deus coloca o tempo de choro primeiro, para depois você sentir o sabor da alegria, da vitória, né? Aleluia, né? Olha, versículo 5, tempo de espalhar pedras é tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar é tempo de afastar de abraçar, tempo de lançar pedras, destruindo e demolindo fortalezas, fortificações, né? Às vezes tem uma situação dura de se resolver, orgulhosa ali, de mau caráter, de roubo, tem que desmantelar, né, irmãos? Tem que lançar pedras, lançar orações, lançar pedras, lançar atitudes duras ali para resolver o roubo, para resolver, né? Tem que ali jogar pedras para desfazer o ninho da mentira, o ninho da corrupção, o ninho, né, ali da maldade, né? Olha, né? Mas há tempo de ajuntar pedra para construir fortalezas. Há tempo de esforço, há tempo de buscar. Versículo 6. Tempo de buscar dinheiro, promoções, bons negócios, bons lucros, né? Então, assim, se aparecer uma oportunidade, irmãos, corra atrás dela, né? Aproveite as oportunidades. Corra atrás, trabalhe um pouco mais, faça hora extra, porque vai ter um dia que não vai ter hora extra. Você vai ter só aquele dinheiro do mês. Você não vai, aí a oportunidade vai cessar, né? Aí vai ter tempo de você perder o que você ganhou. E aí, irmãos? Né? Vai ter tempo de você perder. Olha. Entretanto, virá o tempo de perder, quando tudo que foi rapidamente adquirido será rapidamente espalhado. Jó, ele ganhou muitas coisas durante anos, conquistou uma grande fortaleza, mas de repente veio o tempo dele perder tudo. Perdeu os filhos, perdeu as plantações, perdeu as vacas, ovelhas, perdeu tudo num dia, perdeu a saúde. E aí a vida vira no avesso, né? Mesmo nós sendo fiel a Deus muitas vezes. Deus permite algumas perdas, sim. Deus permite que a igreja perca algumas coisas, sim. Mesmo a gente sendo fiel a Deus, olha. O tempo de guardar quando encontramos uma utilidade para o que temos. Guardar algo que vai nos servir depois. Tempo de deitar fora quando o amor por Deus nos obriga a jogar fora o que temos. Misericórdia, né? Você renunciar a algumas coisas por amor a Deus. Renunciar à família em alguns momentos, renunciar ao teu conforto para evangelizar, para atender alguém, né? Olha, é tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de rasgar as vestimentas, como uma ocasião de grande sofrimento. Antes, as pessoas rasgavam as vestes, né? Em sinal de humilhação, né? E se jogavam cinza ali em cima. E Deus lá em Joel falou assim, olha, eu não quero mais que vocês rasguem as suas vestes. Eu quero que você rasgue o teu coração, se humilhe na presença do Senhor. Então Deus quer que você abandone e renuncie o teu orgulho, a tua oposição, né, irmãos? Ninguém é maior do que ninguém, né? Ninguém é melhor do que ninguém, né? Olha, o tempo em que devemos calar-nos, olha, aqui diz assim, olha, é tempo de rasgar as vestimentas como ocasião de grande sofrimento e de cozê-las de volta em sinal de que o sofrimento chegou ao fim, aleluia, né? Então vai ter o tempo, irmãos, que esse sofrimento vai chegar ao fim, você crê? Vai ter o tempo que vai chegar ao fim. Vai ter o tempo, espera que você vai sorrir de novo, vai voltar a alegria de novo, aleluia. O tempo em que devemos calar-nos, pois é a nossa sabedoria, o nosso dever. Para de falar mal de igreja, para de falar mal de pastor, para de falar mal dos irmãos. É tempo de você calar, irmãos. É o nosso dever ficar calado. Ai daquele que toca na unção do ungido de Deus. Ai daquele, né? Irmãos, cada um vai dar conta de si. Você não se preocupa com a vida dos outros. Se preocupe com a sua vida. Procure consertar, procure se arrepender para que haja salvação na tua vida. E não haja destruição na tua casa, na tua vida, por causa das tuas atitudes. Há tempo também de falar da glória de Deus para a edificação do próximo, aleluia. Né?
Quando Deus falar do amor de Deus, fale, irmãos. Fale do amor de Deus que vai edificar muitas vidas. O tempo de amar é ter uma postura amigável, mas pode vir o tempo de aborrecer, quando somos capazes de ver um motivo para dar fim a toda familiaridade. Né? Tem grandes amizades de anos que é destruída porque teve uma intenção errada daquela pessoa, deu brecha, e aquela amizade de anos, de muita confiança, foi destruída. Misericórdia, né? Tinha familiaridade, tinha amizade sincera, tinha companheirismo, tinha, né? De repente deu brecha e essa amizade familiar foi destruída, a confiança foi destruída. E é terrível, né, irmãos, né? E esses dois sentimentos andam juntos, né? Tem hora que a gente ama e tem hora que a gente odeia ao mesmo tempo. Tem hora que a gente quer estar junto, mas tem hora que a gente quer matar aquela pessoa de raiva. Né? Então, assim, de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, né? Olha, o tempo de guerra é quando Deus saca a espada para julgamento e dá a ela permissão para devorar. Porém, podemos ter esperança em um tempo de paz, quando a espada do Senhor foi embainhada e ele fizer as guerras cessarem. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sei qual é o teu tempo, né? Se é tempo de chorar, chore mesmo, tira a angústia para fora do teu coração através do choro, da raiva, né? Tira aí para fora através do choro. Isso vai te fazer bem, você vai se sentir aliviado, vai te evitar um infarto, um AVC aí, né? Você vai se sentir mais humilde, né? Você vai sentir que você também passa por momentos difíceis, que Deus, ele te ama também, Deus está te provando também, Deus está te chamando para um tempo de paz, um tempo de salvação. E esse tempo ruim na tua vida vai passar. Só que o tempo de bonança, irmãos, também vai passar. Se apegue com Deus, porque o tempo de bonança também vai passar. Né? Ah, pastora, está repreendida, está tão bom o conforto, mas vai passar, tudo tem um tempo determinado. Então, irmãos, confia no Senhor, se prepare para os dias ruins também, se prepare para a bonança, você que já está terminando o tempo de deserto, mas você que está no tempo da bonança, se prepare para momentos difíceis também, novamente, amém? Porque eles virão novamente, amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos, ó Deus, por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, repreende, Pai, o orgulho, repreende a altivez de espírito, repreende a rebeldia. Senhor, repreende a maldade para que todo esse mal cesse. Ó Senhor, para que essa brecha que foi aberta venha a ser fechada, para que haja temor, para que haja vigilância nesse lar, nesta família, nesta empresa, nesse país, nesse reino. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder sobre a tua igreja, ó Deus, e dá vitória. Ó Pai, conforte o coração deste homem e desta mulher nesse tempo que eles estão passando. Pai, que já há um tempo determinado para acabar esta enfermidade, essa dificuldade, esse desemprego, essa angústia. Mas, Senhor, esse momento de alegria também, ó meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, já está determinado para acabar também. Senhor, que haja fé no coração da tua igreja. Pai, que haja fé, porque a tua palavra diz que o justo vai viver da fé, Senhor. Pai, reveste a tua igreja com o teu poder e com a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.